de tudo aquilo que você vai levar desses dias aqui, a coisa mais importante que nós queremos que você carregue não são apenas informações técnicas de como melhorar a sua performance no louvor, de como melhorar a sua musicalidade. Nós queremos que você saia daqui com um depósito poderoso do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque esse depósito, ele é o principal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em cultos onde a banda era maravilhosa e o pessoal que cantava era super afinado, mas você não sentia a presença de Deus. Essa presença, ela deve ser cultivada. Deus está em todos os lugares, mas Ele se manifesta onde Ele é desejado e cultivado. Por isso nós, como líderes de louvor e adoração, e todos nós somos líderes de louvor e adoração. Pastor, eu não toco guitarra, eu não canto na igreja, irmão, você também é um líder de louvor e adoração. O projeto de Deus para a sua igreja é uma igreja feita de líderes de louvor e adoração. Você já pensou que poderoso seriam os cultos onde todo mundo é líder de louvor e adoração? Onde você não tem que ficar cutucando as pessoas, irmão, canta para Deus. Diz o que você está sentindo para Ele. Abre a sua boca, fica parecendo dentista. Abre a boca, irmão. Porque tem gente que quando estava no mundo, ficava curtindo as madrugadas, no show de Jorge Mateus e etc. Aí se converte e fica chato. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Se tem um povo que tem que ser apaixonado, indesistível, incansável na adoração, é a igreja de Cristo na terra. Por isso o diabo tenta parar a nossa adoração. Porque a adoração, ela é a chave que traz o reino de Deus para a terra. É a chave que atrai o coração de Deus para a Imperatriz do Maranhão. Se houver aqui uma igreja que abra os céus dessa cidade, que adore, essa cidade vai ser completamente transformada. Nós temos o testemunho de cidades que nunca ouvimos falar no mundo. Sydney. O que a gente ouvia falar que tinha em Sydney, na Austrália? Canguru. De repente, começa a sair um som de Sydney para o mundo todo. E tocar as nações, e as canções começam a ser cantadas no mundo todo. A igreja Hillsong. Eu tenho certeza que você já cantou alguma canção desse ministério. Há anos atrás, todo mundo começa a cantar Pai Nosso. Our Father in Heaven. Quem conhece essa música? Pai Nosso. E aí começa a se ouvir falar de um ministério na Califórnia, em Redding, na Califórnia, que é uma cidade pequenininha. E esse ministério começa a tocar as nações com a sua adoração, porque a adoração é uma chave estratégica do reino de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender como líder de louvor e adoração, querido, é que adoração não é música. Olha para quem está do seu lado aí com cara de Silas Malafaia e diz para ele: meu irmão, adoração não é música. Música pode ser adoração, amém? Mas adoração não é música. A gente tem essa cultura de adoração que veio sobre o Brasil, veio sobre o Maranhão, e que a gente às vezes diz assim na célula, ou numa reunião em nossas casas: vamos adorar a Deus, e rapidamente alguém já vem com violão, vamos lá, e a gente começa a conectar a palavra adoração com música, porque é muito bom adorar a Deus com música, mas é melhor ainda adorar a Deus com a sua vida, erguendo incenso agradável a Deus, quando você honra os seus pastores, quando você honra a sua igreja, quando você ajuda o idoso, quando você é fiel à sua esposa, quando você ama os seus filhos, quando você serve as pessoas na sua igreja, quando você está fora do altar. Essa é a adoração mais poderosa que você pode entregar para Deus. Eu e Flávia, nós temos tido a graça de Deus de caminhar com uma igreja americana, que é o Ministério Gateway, pastor Robert Morris. E Ana Paula Valadão nos conectou a essa igreja já por 3 anos. E todos os anos eles nos levam lá. Eles são tão generosos que eles pagam a nossa passagem, o nosso hotel, e nós não fazemos nada. Gente, é incrível.
Eles ligam para a gente e dizem: olha, Fred, Flávio, nós estamos mandando a passagem de vocês, reservando o hotel para vocês participarem da nossa conferência. Eu digo: amém, estou dentro. Chega lá, eles ministram o dia inteiro nas nossas vidas. Eles dizem: olha, hoje é o dia em que nós vamos orar por vocês. Como vocês chegaram aqui, como vocês estão se sentindo, nós vamos orar por vocês. Depois eles dizem assim: olha, vocês podem ir na livraria da nossa igreja e pegar o que vocês quiserem de graça. A gente diz: pastor, não fala isso não. Tu não conhece brasileiro, pastor. Não diz isso não. Pode ir lá, a gente vai ficar zangado se vocês pegarem pouco. Pega para todo mundo. E de repente está todo mundo saindo com aquele monte de mala, cheio de livros, CD, camisa. E eles oram por nós, e eles ministram nas nossas vidas. E eles começaram a abrir o nosso coração, os nossos olhos, para uma cultura de adoração. A Kerry Job fez parte desse ministério por muitos anos. E a gente começa a entender que a adoração está muito conectado ao dar. Que o amar está muito conectado ao dar. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, que deu. Amar e adorar a Deus não é apenas entoar canções. E às vezes a gente diz coisas para Deus tão sérias, que a gente não está vivendo. E sabe de uma coisa, meu irmão? O Espírito Santo de Deus, ele leva muito a sério tudo aquilo que você diz para ele. E nós, no meio dessas conferências, a gente está lá no hotel e chega a van para nos pegar, pastor Massai, pastor Nonato. E quando a gente vê quem está dirigindo a van é o guitarrista da banda. E aí a gente senta do lado dele, e de repente, quem vai nos buscar no dia seguinte é o líder de louvor daquele dia. Depois você vê o baixista, você vê todo o ministério de louvor envolvido em funções que não dizem respeito à música, mas dizem respeito à adoração. Esse é o grande desafio do líder de louvor: esquecer música e focar em Deus, meu irmão. Tocar é muito bom, é muito prazeroso, está dentro da nossa zona de conforto. Mas e sobre a visão da sua igreja? E sobre visitar os enfermos? E sobre ganhar almas? E sobre discipular as nações? Deus espera uma resposta minha e sua para essa geração, que transcenda a música. E quando nós respondemos a Deus dessa forma, a nossa música se torna carregada da presença de Deus. Há uns anos atrás, a banda da moda era Hillsong. Acabei de falar sobre isso. E os caras da Hillsong, eles usavam roupas diferentes. De repente, eu andando pelo Brasil ministrando, eu olhava nos ministérios de louvor, o baixista com um all-star vermelho e um preto. Calça rasgada, isso e aquilo, brinquinho, todo mundo queria parecer com a Hillsong. Mas ninguém conseguia soar como a Hillsong e ter o depósito que Deus havia colocado sobre aquela igreja na adoração. E eu fiquei: cara, isso é interessante demais, porque a gente pode até cantar a mesma música, a gente pode fazer o mesmo som, mas eles têm algo diferente. Você sabe o que eles têm diferente? A maior parte dos fins de semana daquele ministério, eles reservavam para ir para um lugar distante, uma chácara, um lugar para orar juntos, para passar a semana juntos, ministrando uns sobre os outros, estudando a Bíblia. Eles faziam dias na comunidade onde eles pintavam a cerca dos vizinhos, davam café para o vizinho e pregavam o evangelho para os mendigos, para aqueles que necessitavam. Vou te dizer uma coisa: se você quer ser um ministro ungido de Deus, que carrega a presença e a glória de Deus, não é no altar que isso vai ser construído, isso vai ser construído quando ninguém está te vendo. É quando você está escondido que você está construindo o seu ministério, meu irmão. E eu te pergunto: como é que está o seu ministério? Como é que está a construção da sua adoração a Deus? Alguns de nós, o único momento que temos na presença de Deus é quando subimos no altar. Tem gente que já sobe pedindo perdão para Deus. Não teve nem tempo de orar antes de vir para a igreja ministrar, então ele já sobe assim: oh meu Deus, me lava com teu sangue em nome de Jesus, me usa. Querido, o Espírito Santo de Deus é sensível. No meio dessa geração que nós vivemos, que é tudo tão rápido,
tudo tão raso. Você tem 5.000 amigos no Facebook, mas quantos deles realmente você conhece, você pode ter do seu lado quando você precisa? Deus não é o Deus do Facebook. Deus é o Deus do lugar secreto, do esconderijo. É quando você desliga o seu celular, é quando você pede licença para o mundo, fecha a porta do teu quarto e diz: Deus, eu estou aqui, e agora eu sou completamente teu. Senhor, não sei nem o que dizer. Essa semana foi pesada, foi difícil, mas eu estou aqui, Senhor, vem sobre a minha vida, fala comigo. Você é meu Pai, você é meu Abba. Maior luta do diabo, querido, não é para te impedir de tocar e subir no altar. É para te impedir de construir uma cultura de adoração na tua vida pessoal. Subir e tocar, todo mundo sobe, todo mundo toca. Mas construir uma vida de relacionamento, construir uma vida na presença de Deus, leva tempo e leva renúncia. Olha, eu não sou diferente de você, eu luto com as mesmas coisas que você luta. Eu quero que você comece aqui quebrando na sua cabeça essa imagem de que os homens que Deus usa são supermen, são homens muito melhores do que você. Talvez eu seja pior do que você. Uma vez perguntaram para o Reinhard Bonk: pastor, por que Deus te usa tanto? Evangelista que já ganhou mais de 8 milhões de almas. Ele está agora, se eu não me engano, na África, fazendo a última cruzada da vida dele. Milhões de pessoas sendo transformadas e alcançadas. E o Reinhard Bonk, ele não é um X-Men, ele não é um vingador. Ele é um homem comum, que decidiu colocar a vida dele no altar e se render completamente à presença do Espírito Santo. E um jovem chega para ele e diz: Reinhard Bonk, por que Deus te usa tanto e não me usa? Reinhard Bonk diz: querido, vamos supor que você tenha 2 fogões na sua casa, você queira fazer um café, e um deles já está aceso. Qual que você vai usar primeiro? Ele olhou para aquele jovem e disse: eu sou o fogão que está pegando fogo, eu já estou queimando. Por isso eu acredito numa geração que Deus está levantando, que entende o seu lugar na presença de Deus. O diabo vai fazer de tudo para parar a sua vida de adoração pessoal com Deus. Não sei se é assim com você, mas eu me tranco no quarto. E os primeiros 30 minutos é só para eu me acalmar. Eu me ajoelho e eu fico lá e eu estou querendo chegar no céu, de repente eu me lembro: rapaz, tem um boleto vencido. Misericórdia, se eu atrasar esse boleto é confusão. Aí eu digo assim: não, larga boleto de mão. Aí quando eu estou orando de novo, alguém bate na porta, é meu filho: pai, o celular que eu quero jogar. Me esquece, Samuel, nome de Jesus. 1 hora, esquece o celular, meu filho, vai fazer o dever de casa. Eu estou quieto, Flávia me liga pedindo para eu comprar açúcar, pão e ovo. É uma guerra. É uma guerra. Nós vivemos numa vida muito agitada, muito corrida, muita coisa para fazer. Por isso o maior desafio é priorizar a presença de Deus. É dizer para o mundo e para as suas demandas: fica aí, que agora eu vou me encontrar com o meu Criador. Eu quero estar diante da fonte de toda a vida e de toda a graça. Eu estou lendo um livro de Timothy Keller, chamado Oração. Eu comecei a ler esse livro há 15 dias atrás e eu percebi o quanto eu oro pouco e o quanto eu preciso orar mais. E ao perceber isso, eu fui para o meu quarto, me tranquei e comecei a orar. E eu disse para Deus: eu quero, me ensina a orar, Senhor. E foram um dos melhores 15 minutos de toda essa semana. A presença doce de Deus veio sobre a minha vida, o abraço de Deus, porque o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Diante de WhatsApp, de Instagram, Facebook, quanto tempo a gente não gasta com essas coisas e esquece de gastar diante do Deus Todo-Poderoso?
eu te desafio a deixar as distrações de lado e colocar os seus olhos no alto, porque é de lá que vem o seu socorro e o consolo. O diabo quer parar a sua adoração. Diga comigo: o diabo quer parar a minha adoração. Sabe por que ele quer fazer isso? Porque você está no lugar dele. O lugar que era do diabo no céu, hoje é seu. A palavra diz em Ezequiel 28, que ele estava rodeado de tambores e pífaros. Era um anjo muito bonito, diferenciado, que dava comando a outros anjos. E não somente isso, quando ele se movia, ele emitia sons. Você consegue imaginar isso? Ele andava no céu e todo mundo percebia, porque o caminhar dele soava adoração a Deus. E por isso ser tão bonito, ele começou a se achar importante. E ele esqueceu que não era ele, que era tudo para Deus. Que ele havia sido criado como um ser para adorar a Deus. Mas a palavra diz que se achou iniquidade no coração dele, e que ele se achou o bonzão, e que ele quis ser Deus. Por isso ele é expulso do céu, com 1/3 dos anjos. E a gente não ouve falar mais de nenhum outro anjo de adoração. A Bíblia não diz que Deus chama um outro anjo e coloca no lugar. Na verdade, a Bíblia só fala o nome de 3 anjos: Miguel, Gabriel e Satanás. Mas é interessante que diz que ele fazia som de tambor. Você consegue fazer som de tambor? Vê se funciona o teu tambor aí. Isso. Tá bom já. Pífaro, uma flauta. E a flauta funciona quando você sopra. E a palavra diz que ao terminar de formar o homem do pó da terra, Deus soprou nas narinas de Adão. O diabo tenta parar a sua adoração, porque você hoje está na função dele de adorar a Deus. Está sobre o homem essa função. A Bíblia não mostra ninguém mais nessa função. Adoração tem muito mais a ver com relacionamento do que com religiosidade. É muito mais sobre estar diante de um Deus que você ama, não por obrigação, mas por prazer. E a religião, ela é obrigação, mas o relacionamento é prazer. Lucas capítulo 15, Jesus está diante ali de fariseus e escribas, e a palavra diz que ele está sentado comendo com pecadores. Jesus era conhecido como o amigo dos pecadores. E às vezes eu me pergunto o que fazia Jesus caminhar mais com pecadores do que com os religiosos da época. Havia sinceridade nos pecadores. Eles sabiam que eram pecadores. E eles não vestiam máscaras diante de Deus. Então Jesus apresenta a eles ali algumas histórias, dentre elas a história do filho pródigo. E Jesus fala que houve um filho que pede a sua herança, que vai embora, que ofende a família, que divide a renda da família, e que depois de quebrar a cara ele volta, e quando ele volta ele não encontra um pai raivoso, ele encontra um pai amoroso à sua espera. Você precisa entender que independentemente de como esteja a sua vida espiritual hoje, Deus continua esperando você voltar. Se você está aqui, mesmo estando no altar, sua vida com Deus é fria, você está amarrado à pornografia, a vícios, você está com o coração ofendido,
Você não se envolve em nada mais na sua igreja porque você acha que cantar já é o suficiente. Deus está te chamando para ser no lugar de fazer. Ele quer que você entenda a sua identidade. Você é filho, você é filha. Não é o que você faz que convence Deus a te amar. Ele já te ama. Eu tenho 2 filhos. E mesmo quando eu ia trocar a fralda deles, e eles estavam ali todos sujos de cocô, eu não jogava eles na lixeira junto com a fralda. Eu jogava a fralda, passava um lenço umedecido. Sou profissional nisso. Flávia médica, na época, fazendo residência. Era só eu ali, meu irmão, nas madrugadas. Eu e Ana Vitória. E quanto mais eu limpava minha filha, quanto mais eu me sentia conectado a ela, mais eu a amava. Servir a Deus é sobre amá-lo, não sobre ter medo ou sobre obrigação. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Será que hoje você faz mais do que é? Será que você tem cantado coisas para Deus que você não tem vivido? Isso precisa ser questionado, porque isso precisa ser corrigido. Tem uma música que eu costumava cantar para Deus, que diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, eu estou apaixonado. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Se você abre mão, Ele vai requerer isso de você. E nós abrimos mão de tudo. Mas alguns minutos depois a gente está brigando com Deus. Espera aí, Senhor, eu abri mão de brincadeira, devolve. Estava só brincando, eu só estava cantando no louvor. Deus e o Espírito Santo levam muito a sério aquilo que você canta para Ele. Eu sempre brinco, eu digo que depois de cantar isso, a gente, quando não vê Deus fazendo as coisas no nosso tempo, a gente canta: restitui, eu quero de volta o que é meu. Me dá os sonhos, me dá as riquezas, me dá tudo de volta. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 7, verso 36. Olha só. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, Jesus se sentou à mesa. Primeira coisa que Jesus nos mostra nesse texto é que, independentemente de quem você é ou a vida que você tem vivido, se você convidar Ele para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, Ele vai entrar. Mas o fato de Jesus entrar na sua vida tem um lado bom, um lado prazeroso de você olhar para a sua vida e ver Jesus lá. Mas carrega também uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Tudo que é bom na vida tem um lado prazeroso e tem uma responsabilidade. Você que quer casar, quem quer casar aqui, levanta a mão bem alto, dá uma olhada ao redor, vai que você já acha aí. Você vai casar e vai ter um lado muito prazeroso, de você viver do lado de quem você ama. Mas junto com isso vem uma responsabilidade. Aí você casa e o teu sonho se torna ter um filho.
E o teu filho vai te dar muitas alegrias na vida. Você vai ver a primeira palavra dele, você vai ver ele andando pela primeira vez, você vai levar ele pela escola, vai ser teu companheiro na vida. Mas junto com tudo isso vem uma responsabilidade. Da mesma forma o ministério. Tem muitas pessoas que estão se alistando para servir a Deus em ministérios, querendo apenas o lado prazeroso de se envolver no ministério. Mas junto com o lado prazeroso vem uma responsabilidade de ser um ministro na casa de Deus. Esse fariseu convida Jesus e Jesus vai e entra na casa dele. E a palavra diz no verso 37 que uma mulher da cidade pecadora, Lucas faz questão de destacar que ela era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e se colocando por detrás aos pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos da sua cabeça. E beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Quando o fariseu viu isso, falava consigo mesmo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é, e qual é a mulher que está lhe tocando, porque ela é uma pecadora. Nós temos aqui duas situações muito diferentes. Duas situações em que um deveria estar ocupando o lugar do outro. Jesus inverte os papéis nessa situação. Nós vemos aqui um fariseu, um homem que estudava a palavra de Deus, um homem que sabia o valor da palavra de Deus, e que convidou Jesus para sua casa, porque respeitava Jesus, porque conhecia a fama de Jesus, mas era um homem religioso. E quando eu falo de religião, não estou falando da boa religião, que a Bíblia diz que a boa religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas se existe uma boa religião, existe uma má religião, fundamentada apenas em rituais, em fazer para Deus e nunca ser. Você conhece alguém que faz um monte de coisa para Deus, mas você olha para a vida dela e ela não tem nada de Deus na vida dela? Você conhece gente que mesmo estando em conferências, que mesmo servindo em ministérios importantes, em alguns lugares da sua vida pessoal, você não consegue ver Deus? Nós precisamos ter cuidado para não estar vivendo uma religião. E só você e o Espírito Santo podem sondar o seu coração e se perguntar: será que o que eu estou vivendo é uma religião, ou estou realmente me relacionando com Deus? Porque eu aprendi que religião é como mau hálito. Você é sempre o último a saber. Às vezes sua boca está cheirando mal, está todo mundo vendo, você não percebe. Às vezes a gente está levando uma vida em que a gente acha que está sendo muito usado por Deus, mas todo mundo que está ao seu redor vê que você já não tem mais a mesma conexão que você carregava. Você quer conhecer um líder de louvor? Quem aqui é líder de louvor? Levanta a mão aí. Quem é líder de louvor casado? Se eu quiser conhecer a sua vida de líder de louvor, eu pergunto para sua esposa ou para o seu marido. É o melhor testemunho que eu posso ter. Como que é esse líder de louvor aí na sua casa? Como que ele lidera o louvor no meio dos seus filhos? Como que ele lidera essa família, a presença de Deus no meio das crises? Porque Deus te chamou para, antes de qualquer coisa, atrair a glória de Deus para dentro da sua casa. Para atrair a glória de Deus para dentro da sua faculdade, para dentro da sua família, do seu trabalho. Tem líder de louvor que na igreja é super amável, parece um Baby Uber. A paz. Chega no trabalho, meu irmão, vira o Vitor Belfort, esculhamba todo mundo, está nem aí para nada, xinga, chama palavrão. Mesma boca que adora a Deus, no sábado, no domingo, está xingando, na segunda, na sexta. Isso é religiosidade, é colocar Deus dentro de uma caixa,
É dizer: Deus, agora é sexta-feira, sai da caixa que eu preciso de Ti. E quando é domingo à noite, volta para a caixa que agora eu preciso viver a minha vida. Esse fariseu vivia isso. Ao ler o resto da história, a gente percebe que ele convidou Jesus muito mais para ter uma autoridade em casa do que para honrá-lo. E é isso que eu quero que você entenda. Se você está convidando Jesus nas suas ministrações, se você está fazendo parte de cultos e invocando a presença de Deus, é sua responsabilidade honrar a Deus. Nós estávamos cantando ainda há pouco: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Quando você diz isso para Ele, Ele vem. E quando Ele vem, você não pode dizer não para Ele. Você tem que dizer: eu estou aqui, Senhor, olha para dentro de mim, sonda o meu coração e me transforma. Quando você convida Jesus para a sua vida, para a sua casa, Ele irá. Mas você precisa honrá-lo. Quando o fariseu viu aquela mulher pecadora, e é muito provável que pecadora tenha a ver com pecado sexual, o fato dela ser uma mulher da vida, uma prostituta, uma mulher adúltera. E religioso, ele gosta de aumentar o pecado dos outros e diminuir o dele. Você já viu alguém que faz isso? A vida dele está cheia de problemas, mas ele olha para o do outro e ele diz assim: misericórdia daquele irmão, já está com meio pé no inferno já. A gente trata alguns pecados dentro da igreja como maiores do que outros. Querido, para Deus pecado é tudo igual, consequências é que são diferentes. Enquanto a igreja continuar criticando o pecador e não o pecado, a gente não vai conseguir ter um avivamento e uma revolução nas nossas cidades. Os homossexuais, as prostitutas, os viciados, aqueles que estão realmente à margem da sociedade, eles têm que olhar para a igreja como um bote salva-vidas, como um lugar onde eles se sentem em casa. Eles têm que olhar para esse lugar e dizer: cara, hoje eu não estou bem, eu preciso ir naquela igreja aonde Deus fica perto de mim. A revolução vem através disso, de uma vida de adoração e amar o próximo, e não julgar o próximo, e se colocar no lugar do próximo. Olha, fulano errou, fulano caiu em pecado, o que a gente faz com ele? Mata? Não, vamos amá-lo, vamos abraçá-lo, vamos levantá-lo novamente, e o diabo será envergonhado. Não tem coisa melhor do que pegar alguém que o diabo colocou uma sentença de morte, trazer para a vida e colocar ativo novamente na presença de Deus. E dizer para o diabo assim: perdeu, playboy. Esse é o meu chamado, ativar adoradores na minha geração. Nós estamos aqui nesses dias para isso, querido. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a expectativa no teu coração, mas eu quero te dizer uma coisa: se você vier aqui todos esses dias, você vai ser ativado novamente com fogo, com a presença de Deus para a sua geração. Você vai sair daqui entendendo que adorar a Deus é muito mais sobre servir a igreja de Cristo do que sobre sentar no teclado e tocar. Você vai entender que um adorador de verdade vê uma cadeira torta na igreja e ele coloca no lugar. Que adorador de verdade diz assim: pastor, o que você está precisando? Meu filho, eu estou precisando de alguém que vai comprar sabão ali para ele lavar o banheiro da igreja. Pastor, eu vou lá comprar para o senhor. Tem nada a ver com altar, mas tem a ver com a igreja de Cristo, com servir a noiva. Jesus olha para Simão e diz para ele assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E Simão é tão desdroboso que ele diz assim: fala, mestre. Fala, mestre. Jesus diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Eu vou atualizar aqui, tá? Um devia R$500 e o outro devia 50. E não tendo nenhum dos dois com que pagar, aquele credor perdoou os 2. Me diz, pois, qual deles foi mais amado?
E aquele fariseu disse: olha, eu tenho para mim que é aquele que mais foi perdoado. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para aquela mulher, Jesus nos ensina uma lição a respeito de cultivar e da responsabilidade de ter a presença de Deus em nossas vidas. Ele diz: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas ela regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Jesus está dizendo assim, ó: você me convidou, eu entrei, e era sua responsabilidade me dar o básico. Naquela época não tinha asfalto, não tinha tênis, Jesus andava muito. Era muito comum os pés de todo mundo naquela época viverem sujos, de poeira, de lama, de tudo. Todo mundo tinha atrás da porta de sua casa uma bacia com água. Era o básico. Entrou o carteiro: querido, pode lavar seus pés. Entrou a sogra. Acho que para a sogra não. Brincadeira. Pode lavar os pés aí, minha sogra. Entrou o vendedor da Rinodê. Testemunha de Jeová. Lava o pé. Entrou Jesus. E aquele fariseu sequer ofereceu água para lavar os pés. Jesus está dizendo: tem gente que tem a função de me adorar e não está fazendo o básico. Tem gente de que eu já espero muito mais coisa do que um simples água para lavar o pé. E eu não estou tendo o mínimo. Aquilo que Jesus recebeu de uma mulher pecadora, ele não conseguiu receber do fariseu. Jesus diz para ele no verso 45, você não me deu um beijo. Ósculo é um beijo. Mas esta aqui, desde que entrou, não para de me beijar os pés. Jesus está comparando a adoração de duas pessoas. Uma delas tinha função de adorar a Deus, a outra não tinha função nenhuma. Quem é você aqui, querido? Qual o seu perfil aqui nesse texto? Será que nós que somos cristãos, que somos líderes na casa de Deus, que temos a função de adorá-lo, estamos trazendo a presença dEle, mas não sequer estamos honrando? Quantos líderes de louvor amam pegar a guitarra, cantar, solar, e quando o pastor vai ministrar, vão encher a boca de coxinha lá fora? Você só é achado para tocar alguma coisa. Para servir em qualquer outra área, você não é, porque você se acha especial. Eu quero te dizer uma coisa: você não é especial para Deus pelo que você faz para Ele. Deus não está procurando adoração, porque adoração Ele tem no céu. Isaías 55 não, Isaías verso 6, diz que existem serafins diante do trono, que estão adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus tem adoração lá no céu, muito melhor do que a minha e do que a sua. Por isso Jesus diz que Deus está à procura de adoradores. Porque adorador é alguém que está disposto a estabelecer uma cultura de serviço, de amor a Deus. Uma cultura de cultivo da presença de Deus. Um adorador, ele não está ligando se vai adorar a Deus com música, ele não está ligando se vai adorar a Deus arrumando as cadeiras da igreja, ele não está ligando se vai adorar a Deus de forma missionária, ele só quer adorar a Deus. Nós precisamos quebrar esse paradigma no nosso meio, de que quem toca e canta no altar é diferente do restante da igreja.
Nós não somos diferentes de ninguém, talvez a gente seja pior. Porque quanto maior a responsabilidade, maiores os poderes, maiores as responsabilidades, como diria o grande mestre Spider-Man. Quanto maiores os poderes, maiores os dons, maiores as responsabilidades sobre a sua vida. Se Deus deu um grande depósito sobre você e você sabe disso, o Espírito Santo de Deus depositou dons na sua vida. O Espírito Santo de Deus colocou graça, unção, para estar diante das pessoas, levando elas à presença de Deus. Entenda, foi Ele quem depositou isso em você. Isso deve voltar para Ele, sempre em louvor, em honra, em glória. Assim como o diabo, Satanás, andava no céu e adorava a Deus, é a sua missão, andar em Teresina, andar em Imperatriz, andar em São Luís e adorar a Deus. As pessoas precisam ouvir o som que você está emitindo para Deus. Ósculo fala de beijo, e beijo fala do básico. Tem gente que encontra no shopping, gente que nem gosta, mas dá 2 beijinhos. Não é verdade? Tem crente que é falso. Dá 2 beijinhos, tudo bem, como é que vai? Tudo bem, tudo em paz, tchau, tchau. Aí olha assim para o amigo e diz, esse aí, meu amigo, Deus me perdoe. Esse aí é o diabo em pessoa. São as máscaras que a gente precisa tirar. A gente precisa estabelecer uma cultura sadia, de verdade. Você está bem? Não estou bem. Como que você está? Eu estou passando umas guerras aí, mas eu estou vencendo. Eu tenho discípulo em São Luís. Hoje, Flávio, a gente cuida de 200 células. E eu acho que uns 198 irmãos do louvor aí, né, amor? 130, ó, eu já aumentei. Pastor faz essas coisas. Exatamente. À medida que envelhece, vai aumentando. E tem pessoas que eu preciso perguntar 5 vezes se está bem. Eu encontro na igreja aí, tudo bem? Tudo bem, pastor, tudo em paz. Mas está tudo bem mesmo? Tá, pastor, tá, tudo bem. Não, irmão, mas está tudo bem? Pastor, tá, tudo bem. Mas e aí, tudo bem mesmo? Não está bem não. Cara, fala logo na primeira, irmão. Facilita para o pastor. O fato de não estar bem também não pode limitar a tua vida de serviço a Deus. Porque existe esse paradigma de que se eu não estou bem, se as minhas emoções, se eu briguei, se alguém, meu pai me entristeceu, o meu salário está caindo atrasado, não, eu não vou subir lá porque eu não estou bem. Você precisa entender uma coisa, se o diabo está tentando te oprimir, é você que vai oprimir ele. Amém? Aleluia. E você oprime o diabo quando você permanece. Você oprime o diabo quando você continua. Você está no ministério de louvor, alguém te ofendeu. Falaram que a sua voz é muito feia. Você canta igual um bezerro desmamado. E a vontade que você tem é de ir embora. Sair da igreja. Acabou. Você sabe como é que você faz? Você canta ainda mais. Você se prepara ainda mais. Você estuda ainda mais. Você permanece ainda mais. E Deus vai honrar a sua resiliência. Você acha que eu ministro louvor no Brasil hoje porque sempre foi uma maravilha? Eu lembro quando eu comecei, o tanto de crítica que eu ouvi dos meus melhores amigos, do meu irmão de sangue. Às vezes Deus usa, o diabo usa também. Às vezes o diabo vai usar alguém que você respeita, ele nunca vai usar alguém que você não respeita. Você sair daqui, o pipoqueiro disser, ei, mas tu é feio, meu irmão. Você vai dizer assim, sai para lá, rapaz, que isso, tá doido? Mas se a sua mãe olhar para você, ela que sempre disse que você é lindo, disser assim, filho, hoje tu tá muito feio.
Isso pode mexer contigo. Eu lembro que eu estava em casa um dia escrevendo essa última música que nós cantamos aqui, Meu Coração é Teu. E eu todo feliz, cheguei para Rodrigo com o violão, olha cara, eu fiz uma música, canta aí. Eu comecei, meu coração é teu, Senhor, somente teu. Ele olhou, cara, isso dá um forró que é uma beleza. Eu peguei o violão, eu virei as costas, fui embora, falei, que isso, cara? Onde eu vou ter apoio, Senhor, nessa casa? Quem vai me ajudar, quem vai me dar palavra de afirmação, eu preciso disso também. Deus vai colocar pessoas na sua vida, para pegarem na sua mão e te dizer, continua, confia. Tem alguma coisa lá na frente se você permanecer. Mas o diabo vai colocar pessoas para te dizer assim, para, não continua, para com isso, é coisa da tua cabeça. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Você precisa resgatar esses princípios na sua vida pessoal, para que isso se manifeste na sua vida espiritual. Se você tem convidado Jesus para o seu ministério, se você tem convidado Jesus para as suas canções, para a sua vida pessoal com Deus, você precisa honrar a presença dEle. Dar um beijo é nada mais do que cumprimentar. E Jesus disse para aquele homem religioso, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar o pé, você sequer me cumprimentou. E essa mulher que devia estar no pecado dela, entrou aqui e não para de beijar os meus pés desde que entrou. Jesus disse para ele no verso 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo ali em Israel significa reconhecer a autoridade. Se você recebe uma autoridade, seja onde for, se entrasse hoje aqui o prefeito de Imperatriz do Maranhão, certamente ele deveria ser honrado, ser lembrado, a gente devia dizer, olha, está aqui o nosso prefeito, muito obrigado por sua presença, Deus lhe abençoe. É uma autoridade. Jesus entra na casa daquele homem, e aquele homem não faz o básico, não cumprimenta, e não reconhece a autoridade de Jesus. Você sabe o que Jesus vai fazer quando ele entra num lugar, e ele não é honrado? Ele vai procurar a adoração de alguém, para receber. Se nesses 3 dias aqui, Jesus tiver que receber a adoração de alguém, e for só de uma pessoa, que seja minha. Esse tem que ser o sentimento no seu coração. Quando você entrar aqui em cada reunião, que o teu coração esteja assim, Jesus, se ninguém for te honrar de verdade aqui, recebe a minha adoração. Talvez eu não seja nem a melhor pessoa para te adorar nessa casa. Talvez eu não seja o mais preparado. Talvez eu ainda precise mudar algumas coisas na minha vida, mas eu estou aqui aos teus pés, porque eu te amo, eu te honro, e eu te reconheço como autoridade na minha vida. Recebe a minha adoração. Ele vai receber. E Jesus diz no verso 47, por isso eu te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus disse para ela, olha, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo disse assim, quem é esse que perdoa pecados? E Jesus olha para aquela mulher e disse, a tua fé te salvou, vá em paz. A adoração também está relacionada à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, se for só para pular, se a música dentro da igreja for só para pular, talvez J Quest faça um serviço melhor do que a gente. Talvez essas bandas aí fora façam o povo pular muito mais. Existe algo de especial na música que flui de dentro de você. Ela carrega um conteúdo espiritual, ela pode abrir o céu sobre a vida das pessoas, ela pode levar liberdade aos oprimidos, pode levar cura aos enfermos e salvação aos perdidos.
Quantas vezes na minha caminhada as pessoas não chegaram para mim e disseram: Fred, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu coloquei a tua música e Jesus falou comigo, eu fui curado. Recentemente alguém me mandou um vídeo de Tu És Bom no velório de uma criança. Um casal de pastores perdeu o filho. Vocês sabem o que eles estavam cantando no velório? Tu és bom, em todo tempo és bom. Que adoração desafiadora é essa? Até onde você está disposto a ir na sua adoração a Deus? Adoração não é sobre conforto. Adoração não é sobre você se sentir bem. É sobre você dar algo a Ele. Quem ama, dá. A gente precisa primeiro romper com essa mentalidade de consumo dentro da igreja. A gente pensa que a igreja é Apple Store, as Casas Bahia. A gente vai para lá porque está precisando de alguma coisa, me dá, Deus. E a gente vira um monte de mendigo dentro da casa de Deus, sempre pedindo para Ele. Mas Deus está procurando uma geração que entra na casa dEle, querendo dar alguma coisa a Ele. Eu estou aqui porque eu quero te dar algo, Deus. Eu quero tocar teu coração. Eu quero, no meio de uma terra cheia de pessoas te pedindo, eu quero te dizer que eu não preciso de nada além de ti. Você pode desafiar Deus com a sua adoração. Você pode chamar a atenção de Deus com a sua adoração. Sabe como? Sendo sincero. Sendo sincero. É quando você tira a máscara. É quando você sabe que o que você está cantando você não está vivendo. Mas você diz para Ele: Senhor, eis-me aqui. Toca na minha vida. Faz algo novo em mim. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado.